Vamos falar agora do MST, né? O MST tão valente, né? O MST que geralmente é tão valente. Agora, meu amigo Pavinato, o Ricardo Rous também, resolveu parar. Eles pararam. Eu não tô vendo mais as invasões do MST. Só teve uma invasão do MST desde que começou, adivinha o quê? A CPI do MST. A CPI. Quando eles começaram a ser investigados, ô Seif, eles pararam. E outra, o Stedley ainda disse que o governo Lula está sendo medroso. Ele ficou brabo, ele tá brabo. E ele tem que ficar brabo mesmo, porque acabou a festa. Acabou a festinha do MST, pai. Olha a frase, né? Quem tem medo. Quem tem comissão, né? Quem tem comissão tem medo. Né? É a velha frase. Todo mundo sabe disso. Que aparece o Stedley, ele falando que o governo Lula tá medroso, tá covarde. E ele ainda fala, o governo nosso. Ele fala no discurso dele, o governo Lula é o governo nosso do MST. Ele, Stedley, que foi viajar com Lula e incitou o crime, convocou para invasão lá na China, viajando com Lula. Voltou, não aconteceu nada com ele, ele continua livre. Foi na feirinha do MST, fez foto com Alckmin, fez foto com Galípolo, e ainda ele vem e fala, governo nosso governo, nosso do MST. O Felipe foi lá, ele viu tinha o Stedley fotinho também. Fotinho lá. Tinha viu fotinho. o Stedley tirando foto com o Alckmin, aí ele vem e fala, o governo nosso. Já tive essa discussão com o Felipe, ele fala, porque o governo arbitrou, ele chegou lá e pediu para parar. Agora, o governo pediu para parar, parou? Então isso quer dizer o quê? Que o governo tem ingerência no MST, o que é muito ruim. Porque o governo tem medo do que pode vir com essa CPI, é isso? Uma CPI rolando, como é que o MST consegue invadir de graça? Não, a caminhonetinha que leva a Luana Berdinazzi de acampamento em acampamento precisa de diesel, de gasolina ou de álcool. E é caro. Thiago, Alguém paga. E eles sabem. Agora tá na hora da polícia. Na hora da polícia, o que o bandido faz? Ele recua. Porque tá tendo ronda. E a CPI é a ronda. E nada a ver. Calma. Recua, porque nos 4 anos do governo Bolsonaro, o que aconteceu? Reduziu. Aí perguntaram pro advogado do MST. Não lembro o nome do advogado, acho que é advogado Paloma o nome dele. Por que não invadiram? Por que teve tão pouca invasão no governo Bolsonaro? Por causa da pandemia. A gente ficou em casa. Né? Ótima, o sem terra, né? Não... Você lista 15, né? Você lista 15 crimes. Dependendo da circunstância, Pavinato, você pode elencar 15 durante a pandemia, os sem terras ficaram nas suas próprias terras. Exatamente. Não, eles têm terra. No governo Bolsonaro reduziu, Pavinato. No começo do governo Lula houve uma crescente de invasões, com o líder do MST indo para a China na comitiva do presidente da República, e agora com a CPI se estancou. Não você vê só como indo é importante. China, convocando invasões. Convocando crimes, né? Convocando crimes da China na comitiva do presidente da República. Então houve uma escalada de invasões no começo do governo. Não é narrativa. São números, Felipe. São fatos. Quantas invasões houveram no governo Bolsonaro inteiro? Quantas invasões houveram agora no começo do governo Lula? 54. Às vezes é sério, eu vou te dar a palavra. 54, eu vou te dar a palavra. Você sabe que eu te amo, eu vou te dar a palavra. Mas às vezes parece que você tá de sacanagem. Você jura por Deus que é narrativa? Querer ser do contra. Você jura por Deus. Sou do contra porque sou. Que você vai me dizer que é narrativa. As invasões só subiam. Chegou a bater recorde de invasão. Em abril, maio. Quando surge a CPI, acabam as invasões. Você jura que isso é narrativa? Ou eles estão com medo de fato ou não serem investigados? Não, isso é estatístico. Diminuiu ou não diminuiu? Não é medo. Vem diminuir desde abril. Quando começou a CPI. Cara, ele é um brincalhão, cara. Vamos lá. Eu gosto de ser técnico aqui. Ótimo, isso é importante. O legal, assim, o Pavinato, ele acha que Pavinato não, a direita, na verdade. Uma narrativa dizendo que graças à CPI, o MST não faz mais invasão. Então, por quê? Porque tem medo da CPI. Não é verdade. Não. É um fator, com certeza é um fator. Obrigado. Com certeza é um fator. Obrigado. Mas não é só esse fator que fez o MST não invadir mais as terras. Quais são os outros? Desde abril, quando você pega os números de invasões de terra do MST, desde abril, desde quando o Paulinho Teixeira, o ministro da Reforma Agrária do Lula, resolve negociar com o MST a desocupação das terras da Suzano. Negociar ou falar, chega que o bicho vai pegar. Negociou. Chega que agora tem CPI. Foi antes de abrir a CPI. Foi antes de abrir a CPI isso. Já havia reduzindo o número de invasão do MST, não é?
Quando o Lula falou que não precisa mais de invasão de terra, antes da CPI, já veio diminuindo também a invasão do MST. Claro que a CPI teve que necessariamente criar na cúpula do MST, né, uma organização para eles se defenderem. É normal. A CPI, durante 180 dias, que é o prazo máximo, né, de uma CPI, ela vai ouvir a liderança do MST. Então o MST tem que se recuar para poder se defender das acusações. Mas isso é um fator só. Falar que MST deixou de invadir terra por causa da CPI é uma narrativa furada. Por que ele precisa recuar para se defender das acusações se o que ele está fazendo está dentro da lei? Ou ele respondeu que ele admite que está fazendo ilegal? Defender. Quem tem cúpula tem Não. A questão é a seguinte, vou dar a minha visão. Posso só desmascarar ele antes, Capês? Pode. Posso, eu adoro desmascarar o Filipinho, ele é meu amigo, mas fala besteira... Não é desmascarar, fala besteira, não é desmascarar, desculpa, é trazer a lucidez. Então vamos lá. Eu queria só te dar um dado que você falou tanto em número. Vamos lá, graças ao Filipinho também, que é o meu... É que ele tem Google. É lógico, que bom. Fácil. Então vamos lá. Foram 56 invasões. No pico. Em abril. Foram 5. Posso falar? Sim. Mas você pode interromper, que eu sei que eu te interrompo Ele também. tá muito preso com cúpulas e picos. Eu entendo o seu nervosismo. Eu entendo. Ele tá agressivo, ele tá agressivo, ele não é assim normalmente. 56 invasões em 4 meses. 14... Foram 56 invasões em 4 meses. 143% de alta. 143% de alta relacionado... Calma, eu sei. Mas como que você quer me dizer que a CPI não intimidou se até abril esses eram os números? Esses eram os números. Eles estavam achando que era festa. Pronto. É a festa... Aí veio a CPI. Não. Maio já estava sendo praticamente feita a CPI. Ela começou em maio, na verdade. No final de junho. Não. Você está equivocado. Começou em maio. Infelizmente, a sua informação está errada. Pode ir pro Google, eu deixo. Pode ir. Pode ir pro Google, ela começou em maio. Infelizmente, seus argumentos de novo vão por água abaixo. Vem diminuindo. Que vem diminuindo. Diminuiu pra ser CPI. Thiago. Então me explica, por que bate recorde? Agora, bate recorde. Thiago, não, desculpa, Thiago, eu vou defender o Felipe. 17 de maio. Não. Obrigado, cara. E antes de ser instalada, tem a coleta das assinaturas, tem todo um movimento. Eu vou ser obrigado a defender o Felipe. Abril, maio. Eu acho uma covardia trazer fatos concretos e reais para tirá-lo da narrativa. Ele tem direito de ficar na narrativa. Quando você começa a confrontá-lo com a realidade, eu acho que isso não é delicado. Esse país nós gozamos de liberdade religiosa. Não é delicado. Então ele tem a liberdade de crença dele, tem que ser respeitada a liberdade de crença. Eu vou perguntar uma coisa pro Felipe. Isso aí. Eu quero saber a opinião do Felipe. Eu quero saber a opinião sincera dele. Você não acha que para este movimento realizar as invasões orquestradas, planejadas, com estrutura, tem que ter deslocamento, combustível, veículo, alimentação, pessoal de segurança que é contratado, pessoal que vai na frente fazer a precursora, tudo isso precisa de dinheiro. Você não acha que a CPI, em primeiro lugar, está intimidando os financiadores desse movimento? E são os financiadores que temem ser descobertos? E aí é o ponto que eu falei, inclusive com o Ricardo Salles e com o Coronel Zucco. O rastreamento das movimentações bancárias e financeiras é o que mais aterroriza o MST nesta CPI. Não é oitiva, chamar pessoas para depois, isso faz parte. Mas é uma investigação mais profunda com quebra de sigilos, de comunicações telefônicas, telemáticas, movimentação financeira, econômica. E é por essa razão que diminuíram as invasões. Os financiadores, aqueles que estão por trás do cenário, que arquitetam e que muitas vezes contratam pessoas para parecerem famílias que estão invadindo, esses é que estão mandando parar. E essa é a lógica que está acontecendo, meu querido. Calma que o Sanderson quer falar. E já que o Seife falou que eu tô te botando pilha, deixa eu te dar um abraço. Não fica chateado. Eu sei que você fala muita besteira, mas você é nosso amigo. Besteira é liberdade de crença. É isso, você é nosso amigo. Do Estado laico. Tá? Então, primeiro deixa o Sanderson falar, porque você vai falar besteira de novo. É quase que uma seita. Não, o Felipe é quase que uma seita. A gente vai questionar de novo. Mas deixa o Sanderson falar, eu te passo e depois o Seife fala, tá bom? Eu vou te dar atenção primeiro. Ele tá louco pra vir pra cima de mim. Ele tá louco pra Fala, Thiago e Capesa, acho que é interessante que o pós-CPI do MST tenha a atenção não só do parlamento, mas da sociedade brasileira como um todo e da imprensa também. O pós-CPI.
Porque hoje a CPI vem fazendo um belíssimo trabalho. CPI essa presidida pelo deputado federal Zucco, lá do nosso estado do Rio Grande do Sul. O relator, brilhante deputado também, ex-ministro Ricardo Salles, aqui de São Paulo. Outros parlamentares ali com belíssima atuação dentro da CPI. Bonfim, dentro da CPI. Atuação belíssima da Eu cito Bonfim o deputado também. do Espírito Santo, Evair de Mello. Podemos esquecer. E outros tantos que fazem um belíssimo trabalho. Agora, não há dúvida. Que é uma beleza. Doutor Felipe, não há dúvida que a atuação, a Carolina Detoni também de Santa Catarina tem atuado muito bem dentro da CPI, mas eles adotaram uma estratégia de diligências externas. As diligências externas o que são? Investigações de campo. Porque tu fazer uma CPMI ou uma CPI só para ficar ouvindo gente ali não vai levar a lugar nenhum. Eles resolveram fazer o quê? Diligências externas, indo lá na ponta, e eles têm poder para isso. A CPI tem poder para isso. E como se fosse uma autoridade policial com alguns poderes, inclusive, de juiz. Que é o que falta para a CPMI do 8 de janeiro. Ela seria boa se ela fizesse igual a CPI. Então eles estão fazendo ali papel de carimbador de papel que não vai chegar a lugar nenhum. E trouxeram algumas fotos reveladoras. Essas diligências, né, indo a campo, é que fizeram que as ações do MST recuassem. Agora é um recuo estratégico, eles vão voltar ali na frente, não tenho a menor dúvida. E é importante então que... O Rapa, né? O Rapa. Aquele que o Pavinato, se eles não recuam, eles começam a produzir provas para a CPI. Então as diligências foi uma grande tacada que a CPI apresentou, indo a campo, e aquilo que o Pavinato falou. É a ronda, eles estão fazendo a ronda, eles recuaram. Eles vão voltar ali na frente. Agora, o Sanders, quero fazer uma pergunta para você. Para voltar ali na frente, é importante então, a CPI vai apresentar sugestões, vai encaminhar situações, relatórios, requisições ao Ministério Público Federal. Sim. E é a partir dali que nós temos que atuar. Com projetos de lei que podem evitar e dar um tratamento mais duro para invasores de propriedade, né? Esse tema reforma agrária, na minha observação, é um tema antiguíssimo, ultrapassado. Não é fazendo reforma agrária que nós vamos fazer tirar as pessoas da pobreza, não é, né? Isso é um tema que pode ser muito útil lá na China. Aliás, a China, o governo da China e o MST, junto com o Lula, tem uma proximidade muito atuante no ataque ao agronegócio brasileiro. Viram uma notícia a respeito. MST servindo para, de forma indireta, atacar o agronegócio brasileiro, que é responsável por sugestão à CPI. Do PIB nacional. Não, só lembrando aqui, que é muito importante isso, todo mundo, principalmente o Pavi, falava aqui na Jovem Pan, que a CPI do MST, ela foi passando, enquanto eles se preocuparam tanto com a CPMI do 8 de janeiro, a CPI do MST, ela se firmou e ela pode desmascarar muita coisa relacionada ao que acontece hoje com o governo Lula no Brasil. Né? Porque a gente tem lideranças de direita. A gente tem o Ricardo Salles e a gente tem o Zucco, né? Ricardo Salles e Zucco. Então, essa CPI pode trazer muitas verdades. A pergunta que eu faço é a seguinte: existe até agora no governo federal, independente de outro, o governo federal como estrutura de Estado, ele tem uma relação de terras improdutivas ou não tem e não se localiza? Ele tem a relação de terras compradas pela União para finalidades de reforma agrária e que ainda não foram utilizadas? Acho que essa é uma informação importante porque tira inclusive a legitimidade do movimento e obriga o governo a fazer essa apropriação quando tiver que fazer. É óbvio que o governo tem através do INCRA. Não é claro que tem. Então, esse dado tem que chegar para a CPI. Qual é a razão de nós aceitarmos qualquer tipo de invasão de propriedade privada? E isso serve para o MST, mas também para o tal do MTST, que invade... Eu estava agora no aeroporto e passei por um sujeito que me chamou a atenção, Pavinato e Ricardo. Um rapaz novo com uma camiseta preta com uma faixa, com uma inscrição assim, ó. Se moradia é direito, invadir é um dever. Quer dizer, ou estamos numa democracia ou não estamos. Se eu tenho um imóvel, esse imóvel é meu, se eu estou utilizando ou não, ninguém vai poder invadir esse imóvel para qualquer finalidade. E aí tem se jogado essa história de vamos invadir, vamos invadir porque os fins justificam os meios.
Eu vou botar o safe moradia, dignidade, então o Estado não tem problema em aceitar invasões. A CPI pode... Invasão de propriedade numa democracia é crime gravíssimo e nós jamais podemos permitir. A CPI e outra, né, propriedade, esse negócio de improdutivo também me irrita um pouco. Sim, a CPI... Às vezes você tem o teu terreno lá improdutível, mas que você usa pra alguma coisa... Aí as pessoas... tem terreno parado. A CPI pode... Ela declarou no igual de campanha dela, que a gente vê a declaração de imposto de renda do candidato. Ela tem terreno. O safe, hein? Então, não, é só para dizer o seguinte, a CPI poderia expor com publicidade esses dados. Quais são as terras improdutivas ainda disponíveis? Quais são as terras de propriedade da União que não foram destinadas à desapropriação por interesse social para a reforma agrária? E aí seria uma forma de retirar a legitimidade do movimento que invade e obrigar o governo federal a fazer essas apropriações que ainda não fez.